Oi, gente! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Shakti Chala e esse é um espaço para pensarmos, falarmos, trabalharmos sobre temas como o universo das mulheres, o feminino, o sagrado feminino, história e cultura. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, clica lá no sininho para você receber as atualizações, porque toda semana tem vídeo novo, né, para você ficar aí por dentro de tudo. E você também pode me achar na página no Facebook e no Instagram. Então, eu tô aqui hoje para indicar um livro para vocês e falar um pouquinho sobre o que eu pensei e penso sobre ele. E tipo, eu amei muito e amo esse livro da Barbara G. Walker. Foi um daqueles livros que me deu um prazer imenso de ler e uma tristeza assim profunda quando acabou, porque acabou. E aí, claro, eu reli algumas vezes depois, né? E volta e meia vou lá consultar alguma coisa, reler e pensar, que é maravilhoso. Então, esse é um olhar, é o meu olhar sobre o livro A Velha, Mulher de Idade, Sabedoria e Poder, da Barbara G. Walker. Esse livro foi publicado em 1985. A minha edição em português é de 2001. Eu não sei se ela teve reedição no Brasil, mas vale a pena procurar, enfim. Eu tenho um dicionário de símbolos do feminino dessa mesma autora, que eu também super recomendo para quem gosta do assunto. E é engraçado pensar no tema desse livro, né, A Velha, e na produção literária dessa autora, né, porque ela publicou muitos livros sobre pontos de tricô. Tem muito a ver com a busca dessa autora, né, em escrever sobre a velha, a fiandeira, a tecelã. Então ela começa o livro questionando por que estudar a velha? E aí eu te deixo essa questão também, né? Por que estudar a velha? Aí ela divide os capítulos em a velha esquecida, a velha sábia, a velha terrível, a velha e o caldeirão, a velha torna-se bruxa, a velha do juízo final e a velha do futuro. E eu digo isso que é para você ter uma ideia do que tem no conteúdo do livro, né, os temas que ela aborda e talvez para te instigar a buscar a ler. Bom, a velha, para mim, tem como foco o fato da invisibilidade da mulher na sociedade quando chega à maturidade, né? Do não mais caber, do não mais ser funcional e necessária, né? De ficar à margem da sociedade como algo que é improdutivo e inexistente, né? Praticamente inexistente. Dessa triste realidade que as mulheres vivem da dor do envelhecer, pois envelhecer não possui mais seus encantos, né, socialmente falando. Na verdade, é algo super temido por todas as mulheres, né, por todos nós, mas eu acho que para a mulher tem um peso muito grande ainda, né? Uma vez que as mulheres ao envelhecerem, elas se veem diante da sociedade destituídas de qualquer valor, seja por conta das suas rugas, né, dos cabelos brancos, por não mais preencherem um padrão estético jovial de beleza, por não mais possuírem um corpo fértil e, e elas ainda sofrem o pesar imagético e arquetípico que lhes é associado, né, com a finitude da vida, né, da antiga velha que dá a vida e que tira a vida. E aí nós nos deparamos com essas mulheres velhas da atualidade que se mutilam, que se submetem a procedimentos cirúrgicos e estéticos de modo a não encarar o envelhecer.
né, que brigam consigo mesmas o tempo todo e contra o tempo também, né? Porque todas nós somos assombradas por isso, né? Existe um medo enorme de envelhecer, né? É muito difícil envelhecer. E ainda tem o ponto que elas se tornam competitivas com as mais jovens e perdem um tempo precioso, né? Porque elas poderiam estar partilhando dos seus aprendizados, ensinando, né? Compartilhando das suas vivências, mas a gente acaba num lugar de dissociação e de separatismo entre essas mulheres, né? Eu gosto muito do que a autora aponta também sobre a questão da vitimização feminina. Porque, segundo a autora, as mulheres tomam para si esse papel, né, de vítimas e frágeis, né, e acabam por se deixar levar pelos cuidados masculinos, né, e como se elas o tempo todo precisassem que um outro cuidasse delas e salvassem, enfim. Mas que de um ano para cá elas começam também a reconhecer essa irmandade sob a pele, né, que está lá, e saber que existem muitas formas diferentes de serem transformadas em vítimas e que a gente às vezes cai, né, escorrega aí e acaba assumindo esse papel, mas que hoje a gente já começa a perceber e a gente pode se livrar disso, a gente pode mudar a situação, né? Também gosto muito quando ela aponta que não é preciso abrir mão da inteligência, do pensar, né, que é algo relacionado ao masculino, para poder retomar o seu poder feminino, né? O seu contato com o seu corpo, com a sua intuição, com a natureza. E para Barbara Walker, né, para a autora, é mais que possível e necessário que saibamos que feminino e masculino são complementares, né? Que essas duas polaridades habitam todos nós, sejamos homens ou mulheres, e que não precisamos destituir a ciência e a razão dos seus potenciais e importâncias para que o feminino possa ser resgatado, né? Uma vez que a própria matemática surgiu entre as mulheres. A autora fala do quanto nosso mundo é controlado pelo medo e que usamos do medo para tudo. Então, como mudar essa realidade em que vivemos sem lançar mão do medo, sem usar do medo para tudo, né? Ou mesmo da violência. Ela aponta que um dos maiores medos que temos começa na infância, na ideia do abandono materno, e que diante disso é melhor e mais fácil exterminar a mãe do que se ver vulnerável e fragilizado diante dessa mulher que pode então nos abandonar, né? Ser rejeitado pela mãe significa morte, né? Tendo como ato mais temido o poder das mulheres de dizer não. Isso me lembra o filme A Fonte das Mulheres. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena, né? Em que elas fazem uma greve de amor, né? Para mobilizar os homens e transformar uma situação. E elas têm que fazer e falar muito não, fazer muita negação, enfim. E esses homens, eles só se abrem para a mudança, né, depois que elas se sustentam nesse lugar, depois que eles agridem muito essas mulheres, mas que essas mulheres resistem em manter o seu não. E por isso talvez muitos homens mintam e manipulem o amor para com uma mulher, porque talvez eles não suportariam a rejeição do seu desejo, né? Uma vez que eles podem até estuprá-las, mas nenhum poder no mundo pode arrancar o amor de uma mulher que não o queira dar. E por isso, praticamente todas as regras da sociedade patriarcal atuam no sentido de imobilizar e sobrepujar as mulheres, né? Colocando-as a serviço de um homem e em sua dependência. Esse livro também me fez pensar sobre a questão da monogamia,
da formação da ideia de família nuclear. Né? Me incomoda muito pensar, né, que essa ideia de monogamia e família são coisas sempre atribuídas ao desejo das mulheres, né? É algo que todas as mulheres já nascem querendo, né? Uma vida monogâmica e a constituição de uma família. E com isso ser mãe, enfim. Sendo que os homens, né, ao se descobrirem lá na antiguidade como parte do processo da procriação e deixarem de ser nômades, eles é quem queriam ter certeza, né, de quem eram os seus descendentes, a sua prole, para que eles pudessem passar os seus bens para essas crianças, para essa família. Então, assim, desse modo, a instituição familiar começa por um movimento de necessidade masculina de garantir que a prole dele e tanto aquela mulher quanto aquela terra que ele cultivava também eram propriedades dele. Mas aí fica pra gente que a ideia de família, monogamia, é algo que a mulher é que institui e que deseja. Na verdade, isso surge com o patriarcado, né? E até hoje ainda se atribui desejo de família, de monogamia, enfim, sempre algo do universo das mulheres. E isso está tão enraizado em nós que nós seguimos propagando isso. E quando uma de nós ousa questionar ou sair da regra, né, que não querem ter filhos, que não querem se casar, enfim, nós somos atacadas e cobradas de todos os modos, socialmente falando. E a autora, ela reforça isso citando a Adrienne Rich, quando ela diz que não é de Deus Pai que derivamos a ideia de autoridade paternal. É na luta pelo controle paternal da família que Deus Pai foi criado. Quanto aos homens, o fato de não poderem esconder os seus desejos, né, os quais acabam manifestos por seu corpo, né, deixando-os vulneráveis e expostos, de modo que o magnetismo sexual acaba por ser vivenciado como algo agressivo e sem controle, porque esse é o discurso, né? E assim eles reagem agredindo e não buscando compreender o que se passa, né? Tentando lutar contra a sensação de indefesos diante de o poder de uma mulher arrebatadora, né? E a falha deles acaba sendo projetada em cima de nós, né? Culpabilizando a mulher por usar dos seus atributos femininos como arma contra eles, né? Ou mesmo como feiticeira. Quantas mulheres foram parar na fogueira na Inquisição por essas questões, né? Que elas eram colocadas nesse lugar de manipuladoras dos homens, porque elas usavam seus atributos para encantar e manipular os homens. E a autora nos conta desse desejo feminino também, né, que ao ser exposto ganha uma conotação pejorativa, né, de demonização carnal, né, que a mulher quando ela coloca o seu desejo, que ela assusta os homens. E que das muitas tentativas de mutilação que as mulheres sofreram ao longo da história da humanidade, né, da perda da voz, da perda do status social, da perda da autonomia sobre si mesma, né? Que tudo isso foram mutilações sofridas, né? Além da questão da mutilação genital em alguns países, né, onde a mutilação chega a ser física, né? Também fala dessa idealização da mulher ideal, aprisionada no aspecto mãe, né? Sempre receptiva, amorosa, submissa e adequada, né? Virginal, pura e casta. A gente precisa se dar conta do nosso potencial e prosseguir transformando, né? Que é essencial pensar a força do papel que temos como mulheres educadoras e propagadoras, uma vez que
os homens têm muito mais dificuldade de abrir mão das suas egotrips, né, do seu papel autocentrado, e que eles ainda estão começando uma longa jornada, né, uma longa caminhada no processo de reflexão, de autorreflexão, de encontro com a espiritualidade e com eles mesmos. Então, se a gente consegue vislumbrar isso com mais facilidade, a gente precisa se dar conta desse potencial e prosseguir buscando transformar essa sociedade. Só que a própria ideia de educação, vamos colocar assim, se perdeu, assim como o respeito pela voz da maioria das mulheres, né? Eles estão sempre tentando nos calar de todas as maneiras. No Handmaids, essa semana, as aias tinham as bocas costuradas, né? E diante disso, a gente ainda precisa gritar, bradar, falar em alto e bom tom para nos fazermos ouvidas. E diante disso, nos chamam de loucas, histéricas e alucinadas. O pior é justificar nossa revolta com um simples período de TPM. Ah, deve estar de TPM. E pasme, muitas mulheres se apropriam disso e usam disso também nos seus discursos. E acabam sendo cúmplices daquilo que somente as destitui do seu direito de sentir raiva, de se revoltar contra um sistema que as massacra, né? E aí, pensando nisso tudo, eu me pergunto como educar e transformar sem ter respeito, né? Porque nós não somos respeitadas. Como reencontrar esse respeito, né? Como reencontrar esse respeito também nas outras. E por que a docilidade acabou perdendo espaço? Porque a gente ficou agressiva também, a gente se rebelou contra a docilidade. Por que precisamos agir como os homens, né, de um lugar masculino e agressivo para obter respeito? Por que precisamos utilizar de ferramentas patriarcais para educar os nossos filhos, para lidar com as nossas relações, com o nosso trabalho, para lidar com o mundo? Porque nós tomamos para nós todo esse universo patriarcal, né? Será que não conseguimos encontrar outros modos de ser e agir sem precisarmos usar dessas ferramentas patriarcais? Será que insistir em utilizar dessas ferramentas que até agora só nos trouxeram dor, sofrimento, destruição, será que isso em algum momento vai render um resultado diferente do que rendeu até agora? Penso também nos apontamentos que a autora faz da necessidade de desconstruir a imagem da divindade feminina que temos, né? Que é baseada numa interpretação masculina e patriarcal e que a torna irreal e simplista, né? Criando um ideal imaginário de todos nós, né? Dessa figura da deusa do sexo que temos, que na verdade não dá real poder às mulheres, né? E muitas vezes ajuda na manutenção das mulheres no lugar de objetos, né? Porque elas têm que ser lindas, magras, voluptuosas ao mesmo tempo, né? E dadivosas e cheias de libido o tempo todo, né? E mesmo assim, essa imagem ela é bastante difundida e almejada e comercializada entre as próprias mulheres, que enxergam nisso uma forma de poder e de status, mesmo que seja algo que as deturpa e as coisifica, objetifica, enfim. Sendo assim, pensar a velhice como algo positivo e cheio de sabedoria é algo impensável diante dessa supervalorização da estética, da juventude, né? Do imaginário masculino que coisifica as mulheres
na sociedade contemporânea. Então é preciso que todo um movimento de resgate aconteça e acesse a todas as mulheres, né? De tal modo que possamos repensar o papel e a função social das mulheres em qualquer idade, em qualquer contexto sociocultural. A autora também aponta para a necessidade de resgatarmos a nossa força interna, né? A intuição feminina, a palavra e um lugar de valor da velha dentro da sociedade, né? Também resgatar questões como a sacralidade do sexo, o real valor dos corpos, né? E da reapropriação desses corpos, né? Porque o corpo da mulher, ele é de tudo e de todos, menos dela. Então, eu super indico a leitura e a releitura do livro da Barbara G. Walker, né, A Velha, e desejo a vocês ótimas reflexões sobre o tema. Bisous e até a próxima!